Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Nós somos da SECA, Comunidade Espírita Caminheiros do Amor, situada na Rua Arnaldo Manicaro, número 1370, no bairro de Campo Grande, cidade de São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos, você que é de outra religião, você que não é uma pessoa religiosa, também é muito bem-vinda. Neste canal nós temos todos os domingos 2 palestras que saem quentinhas do forno para alimentar a nossa alma. Uma palestra diz sobre o livro O Evangelho segundo o Espiritismo e a outra é sobre o livro dos Espíritos. Então, esses livros que fazem parte do Pentateuco da doutrina espírita não é de forma alguma um convencimento para que você se torne espírita. Não, de maneira alguma. São livros que servem para a nossa reflexão e para aumentarmos a nossa conexão com Deus, para aumentarmos a nossa fé. Então, vamos agora juntos, de mãos dadas, em pensamento, vamos para a nossa prece. Deus, nosso Pai, que o Senhor abrace a todos nós, nos livrando das nossas aflições, dos nossos desânimos, que o Senhor fortaleça a nossa fé, que possamos a partir deste momento nos conectar convosco e com as falanges do bem, para que os espíritos de luz possam visitar todos os lares. E o Senhor Pai, que conhece todas as nossas necessidades, que possam todas elas serem atendidas, que o Senhor renove o nosso ânimo para todos os desafios pelos quais estamos enfrentando. Que a nossa Mãe Maria, nossa protetora, siga conosco, assim como o nosso anjo da guarda, o nosso espírito guardião, que está sempre ao nosso lado, que possamos sintonizar com todos eles. Senhor, abençoai essa nossa disposição em melhorarmos. Que assim seja, graças a Deus. Então, queridos irmãos, vamos começar o nosso estudo, o nosso entendimento no livro dos Espíritos. Allan Kardec, na sua missão amorosa, ele não se furtou de abordar nenhum assunto, por mais delicado que ele fosse. Allan Kardec, com muita didática, com muita sabedoria, abordou a espiritualidade elevada, nos trazendo esta mensagem de hoje, cujo tema é muito delicado, mas que precisamos adquirir um maior
entendimento e uma maior serenidade diante dele. Nós vamos falar sobre o livro 4, capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos. Dando continuidade a esse capítulo, nós estamos no item 6º, desgosto pela vida, suicídio. Nós vamos das questões, quem quiser acompanhar com o livro, nós vamos das questões número 943 até a 946A. Primeira questão, 943. De onde vem o desgosto pela vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis? Vamos à resposta. Efeito da ociosidade, da falta de fé e geralmente da saciedade. Então vejam vocês que a ociosidade é aquela mente desocupada, né? A mente desocupada é o celeiro do mal. Aquele irmão que não se ocupa com as coisas boas, aquele irmão que não é útil, que não se ocupa com coisas úteis, que deixa na mente uma porta aberta para todo tipo de influência. Esse irmão fica muito vulnerável. Nós vivemos em meio a uma nuvem de espíritos e o nosso pensamento, como sempre nós falamos aqui, todos os irmãos palestrantes, nós sempre falamos da importância do nosso pensamento, gente. O pensamento é força, é energia. O pensamento, como nos trouxe Allan Kardec, é de um magnetismo imenso. Então, tudo o que nós pensamos, como um ímã, nós atraímos para a nossa vida. Então, quando o nosso pensamento não está elevado a Deus, quando nós estamos passando distraídos pela vida, a nossa mente abre uma porta para as influências. Então, os nossos irmãos brincalhões, os nossos irmãos espíritos que ainda se comprazem com o mal, com o nosso sofrimento, eles lançam uma isca. E se nós correspondemos, está feito aí o elo. É uma telepatia. Muitas vezes não percebemos, mas temos pensamentos muito difíceis, temos pensamentos que não fazem parte da nossa personalidade nem do nosso viver, mas que surgem aparentemente do nada. Então, vamos cuidar para que essa energia que é o nosso pensamento seja sempre trabalhada para o bem, para o nosso progresso, para o nosso favor. Quando fala aqui da falta de fé, a falta de fé nos leva a grandes aflições, nos leva ao desespero. Então é muito importante confiar, ter fé
é confiar. É muito importante que estejamos sempre conectados com Deus. Por isso que nós sempre ouvimos na casa espírita: mantenha o pensamento elevado a Deus, mantenha o pensamento em Jesus, em Maria, nossa mãe, no nosso anjo da guarda, sempre através da conversa com Deus, com a conversa através da nossa prece. São Bento nos traz uma frase que é ora e labora. Então, durante o dia, vamos fazendo ali o nosso trabalho cotidiano, exercendo a nossa profissão, os nossos afazeres domésticos, mas sempre com o pensamento a Deus, conversando com Deus, recebendo as intuições, né, que Deus nos dá, que o nosso anjo da guarda nos dá. A doutrina espírita é um convite para uma viagem ao nosso interior, é cultivarmos as coisas do espírito para que possamos ter equilíbrio nos momentos de grande aflição, no momento em que a desgraça, o desespero está batendo a nossa porta, para que tenhamos equilíbrio. Estamos vivendo um momento de grande provação na Terra. Então, essa prece, esse cultivo da nossa fé é fundamental para que possamos prosseguir da melhor forma possível, nos fortalecendo através dessa nossa amada doutrina e do Evangelho, o legado de Jesus. E também ele fala que o desgosto da vida vem da saciedade. Nós, seres humanos, temos uma tendência a sermos insaciáveis. Quando nós vivemos apenas em função das coisas materiais, a nossa frustração é certa, porque nós vamos acabar num vazio, numa existência vazia. Há pessoas que sentem tédio. O tédio é falta de fé, é falta de cultivar o espírito, é falta de alimentar a alma com o Evangelho, com o poder da prece. Então, as pessoas vão vivendo em função das coisas materiais, buscando os prazeres nas coisas materiais, no consumismo desenfreado. Então, se você está apenas vivendo para as coisas do mundo, a frustração é certa, é inevitável. E aquela pessoa que vive e já tem tudo, ela vai sempre atrás de novidades, mas passada aquela euforia da última novidade, da última compra, ela cai no vazio. E nesse vazio, ela acaba apelando para vários escapes, que são muitas vezes os vícios. Então, o desequilíbrio é total. Continuando, para aqueles que exercem as suas faculdades com um fim útil e segundo as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido
e a vida se escoa mais rapidamente. Suportam as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação. Quanto mais agem tendo em vista a felicidade, mais sólida e mais durável que os espera. Então, aquela pessoa que exerce as suas aptidões, a sua vocação para o bem, a sua vocação profissional, que sabe distribuir generosamente essas suas aptidões através da caridade, ajudando, ela tem uma felicidade que é um estado de espírito, é a felicidade verdadeira, e ela é uma felicidade durável, que não se esmorece diante dos problemas, diante dos desafios da nossa existência. Na questão 944, o homem tem o direito de dispor de sua própria vida? Resposta: não, somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Por quê, meus irmãos? Porque Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Nós temos uma centelha divina que é o nosso espírito. O nosso espírito é a nossa essência. O nosso espírito é imortal. Então não devemos nos prender a um momento de desespero, de aflição e abandonar o navio. O nosso navio, meu querido irmão, minha querida irmã, é o nosso planeta Terra. E Jesus está no leme deste navio. Jesus está no comando. E você vai nos fazer muita falta se você for embora deste mundo desta maneira. Nós todos passamos por momentos terríveis em nossas vidas, mas acredite, são momentos que passam, tudo passa. Resista, como diz aqui, tenha paciência, tenha resignação. Resignação, ação, haja e confie, tenha fé, converse com Deus. O suicídio não livra ninguém do sofrimento. Você não vai resolver seus problemas desta maneira. Então, fique conosco, unido pela nossa fé, unido através da esperança. A resignação é ter aceitação das coisas ruins que nos acontecem, mas não é ficarmos estagnados, é agir, como a resignação termina com a palavra ação. Então vamos partir para a ação e fazermos o nosso melhor a partir do infortúnio, diante de um acontecimento que nos trouxe tanto desespero e aflição. Vamos fazer o nosso melhor, é segurar na mão de Deus, segura na mão de Deus e vai, como diz aquele hino religioso,
tão bonito. É preciso seguir em frente. É preciso seguir em frente apesar de tudo e seguir em frente corajosamente, se apegando a Deus, que Deus vai nos confortar, nos consolar, Deus vai nos reerguer, vamos renascer, vamos recomeçar. Na questão 944, o suicídio não é sempre voluntário. O louco que se mata não sabe o que faz. O louco não tem consciência do que faz, mas tem muitas pessoas que fazem mal ao próprio corpo, esse vaso sagrado, pois nós sabemos na doutrina que o nosso corpo, a nossa vida na carne é bênção de Deus. Então, tem muita gente que quando faz mal ao próprio corpo está no caminho de um longo suicídio, mas nem por isso deixa de ser um suicídio. Então, como eu já citei anteriormente, são os vícios mais variados, né? É tabagismo, é alcoolismo, as drogas pesadas, as compulsões, por exemplo, comer demais ou comer de menos, tudo que vai estragando o nosso corpo com o passar do tempo. Como André Luiz, né, nos traz no livro e no filme Nosso Lar, que ele abusou da alimentação e desencarnado se encontrou em grande sofrimento e os outros espíritos o chamavam de suicida. Então é exatamente isso, é antecipar o nosso desencarne pela falta de cuidado com o corpo. Na questão 945, o que pensar do suicídio que tem por causa o desgosto da vida? Insensatos, porque não trabalhavam, a existência não lhe teria sido tão pesada. Então, a nossa existência, ela se torna pesada quando nós damos muita importância aos nossos desgostos da vida. Quem nunca teve um desgosto nessa vida? Todos nós passamos por momentos, né, de uma certa amargura. Não se fixe nessa amargura, não se torne uma pessoa amargurada. As decepções, as ingratidões, a quebra de afeições, elas fazem parte da nossa existência. Vamos focar no lado bom das pessoas, no aprendizado que elas nos deixaram, nas coisas boas que vivemos. Vamos optar pela alegria de viver. Vamos optar por ver sempre o lado positivo das coisas, não nos tornando pessoas alienadas. Não, sabemos da nossa realidade, mas cultivamos em nós a gratidão a Deus por essa oportunidade, por essa bênção que é a nossa vida, e optamos pela
alegria, optamos pela esperança. Na pergunta 946, que pensar do suicida que tem por fim escapar às misérias e às decepções desse mundo? Pobres espíritos que não tiveram a coragem de suportar as misérias da existência. Então é com muito respeito a esses irmãos e aos seus familiares que nós vamos deixar para eles, lembrar deles nas nossas orações, porque eles não se livraram do sofrimento. O desencarne não nos livra dos sofrimentos, dos problemas. Podemos ter abandonado os problemas da Terra, mas vamos arcar com outros problemas, vamos arcar com mais consequências. Consequências estas que vão se estender para as nossas próximas encarnações. O nosso perispírito, que é a aparência do espírito, que é a roupa que o espírito veste, ele fica machucado. Então, aquele irmão que se suicidou fica com o perispírito machucado e ao encarnar numa próxima encarnação, ele vai ter esse machucado ali no corpo que encarnou. Então vejam da consequência desse ato. Esses irmãos merecem toda a nossa compaixão e vamos lembrar deles nas nossas preces diárias, porque as nossas preces levam até eles alívio e entendimento, para que na próxima encarnação eles tenham a resignação que não tiveram quando encarnados. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que as suportam sem se queixar, porque serão recompensados. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que até eu já comentei com vocês, que é um dos meus capítulos preferidos, o Espírito de Lacordaire, ele nos fala no item 18, bem sofrer e mal sofrer, que bem-aventurados os aflitos, porque é deles o reino dos céus. Ele não se refere aos sofredores em geral, porque todos nós nesse mundo sofremos, quer que estejamos num trono ou na miséria extrema. Mas ele nos diz: poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Então,
Deus nos nega consolações se não tivermos coragem. A prece é um sustentáculo da alma, mas não é suficiente por si só. É necessário que se apoie numa fé ardente na bondade de Deus. E ter fé, pessoal, é confiar e fazermos a nossa parte. Tendes ouvido frequentemente que ele não põe um fardo pesado em ombros frágeis. Então Deus confia em nós, confia na nossa potencialidade. Ele sabe que nós vamos dar conta do recado, que nós temos essa condição, esse potencial dentro de nós. Por isso que é tão importante nós cultivarmos a fé, alimentarmos o espírito, porque toda essa fortaleza Deus já nos deu, está dentro de nós. Cabe a nós buscarmos. Nós temos forças para superarmos todos os desafios desta nossa atual existência. Então ele fala que a nossa recompensa será tanto mais esplendente quanto mais penosa tiver sido a nossa aflição. Mas essa recompensa deve ser merecida, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. Então faz parte da nossa vida as nossas aflições. E para nós encerrarmos o estudo, o entendimento de hoje, eu gostaria de recomendar, entre tantos livros da nossa literatura espírita, um livro da dona Ivone Pereira. O livro se chama Memórias de um Suicida. Neste livro, a dona Ivone não só psicografou, mas devido à sua mediunidade com amplas faculdades, ela também, através dos sonhos mediúnicos, através da mediunidade de transporte e de outras potencialidades, ela nos traz o relato de um irmão suicida. E com esse livro ficamos sabendo que a nossa mãe, Maria de Nazaré, é responsável por cuidar de todos esses irmãos que estão lá nesta condição. Eles não estão sozinhos, eles não estão abandonados pelo amor divino e nem pelo nosso amor. Eles estão se refazendo, eles estão tendo o alívio e o entendimento necessário para que numa próxima encarnação eles possam viver a vida com todas as bênçãos de Deus, para que eles possam levar a vida em plenitude. Então, eu desejo
Que Deus abençoe.